Em 1 Timóteo capítulo 3, verso 1, o apóstolo Paulo se dirige a homens que demonstraram desejo de se dedicarem ao trabalho pastoral, ao cuidado do rebanho de Cristo, da igreja. E ele diz a seguinte coisa: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. O que o apóstolo Paulo quer dizer com almeja? Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. O apóstolo Paulo está falando de pessoas, portanto, que olharam para a igreja e que, a partir de um ponto de suas vidas, sentiram o desejo de cuidar dos cristãos, de ajudá-los a crescerem na fé, a conhecerem mais profundamente a verdade, a serem protegidos das heresias, daquilo que é capaz de corromper a verdade. Então, o apóstolo Paulo está se dirigindo a homens que sonharam em se dedicarem à tarefa de plantar novas igrejas, de atraírem pessoas para o seio da comunidade da fé. Então são pessoas que se viram diante do sonho de se levantarem para pregar a palavra de Deus. Então, através de dias, semanas, domingos consecutivos, o dia do Senhor, o dia da ressurreição, alimentarem regularmente a igreja, entre outras coisas, com a pregação da palavra. E ele declara: quem tem essa inspiração está almejando algo excelente. E por que excelente? Porque você está lidando com a verdade, com o evangelho, com essa história extraordinária de um Deus de coração ardente e que num mundo de guerra, num mundo de morte, num mundo de velhice, de doenças terminais, num mundo de fome, num mundo de injustiças, de desigualdades, enviou o seu único filho para ensinar os seres humanos a se comportarem como gente, a salvá-los, a aproximá-los do seu Criador. Por que é uma excelente obra? Porque trata-se do trabalho de você cuidar daqueles pelos quais Cristo derramou seu sangue. É o rebanho de Jesus, daqueles sobre os quais o próprio Cristo ora, pelos quais ele deu sua vida, repito, deu sua vida por eles no Calvário. Por isso que é uma obra excelente. Agora fica essa questão: como saber se esse desejo é resultado de um chamado? É essa questão que eu gostaria de responder hoje. Como saber se eu fui chamado para a dedicação a essa tarefa, seja de tempo parcial, seja de modo exclusivo, abrindo mão de uma outra fonte de renda, da dedicação a uma outra profissão, a fim de me dedicar exclusivamente ao trabalho de edificação da igreja? Bom, há alguns sinais. Eu diria que numa extensão maior ou menor, de uma forma harmoniosa, eles se manifestam na vida dos que foram verdadeiramente chamados. Que sinais são esses? Número 1, essa pessoa é crente. Ministério não é lugar para quem não se converteu. Se você tem problemas com a historicidade de Cristo, com a inspiração das Sagradas Escrituras, com a própria existência de Deus, sabe, não tem como entrar no ministério, Deus não o chamou. A primeira coisa que Deus quer que você faça é que se converta. Você pode estar dizendo: puxa, isso aí é desnecessário, pastor, falar sobre esse tipo de coisa. Olha, eu conheci uma pessoa, aliás, conheci um irmão de uma pessoa na Europa que trabalhava numa igreja como pastora e que dizia não acreditar em Deus. Esse tipo de coisa acontece. Às vezes a pessoa também está ali exercendo o ministério sem convicção nenhuma. Então a primeira coisa, essa pessoa precisa ser convertida. Em segundo lugar, ela tem que ter compaixão pelo próximo. O trabalho do pregador pressupõe amor. Por que ele quer estar no púlpito? Porque ele se compadece das pessoas. Ele quer ver pessoas convertidas e quer que essas pessoas convertidas conheçam a verdade, amadureçam espiritualmente. Ele ama. Então, sem esse sentimento, a melhor coisa é não se envolver com o trabalho pastoral. Você tem que gostar de gente. Terceiro lugar, zelo pela glória de Deus. Agonia de ver o evangelho ser esquecido, ser ignorado, dos homens usarem em vão o nome do Criador. É o desejo de honrar essa história de que Deus amou o mundo a ponto de entregar o seu único filho pela redenção
dos seres humanos. Então esse zelo pela glória de Deus, essa coisa que torna a palavra fogo nos ossos e que faz com que o pregador não consiga ficar calado. É uma compulsão. Você não consegue deixar de pregar. Esse que é o fato. Outro ponto também, ele tem que ter cérebro. Não adianta. Você vai ter que edificar, você vai se levantar para edificar pessoas. Você vai lidar com um livro escrito em hebraico, escrito em grego, sabe, cuja edição chegou ao seu acabamento, sua fase final, 2000 anos atrás, e você então trazer essa mensagem proclamada 2-3 mil anos atrás para os dias de hoje. De maneira que você estabeleça conexão entre o que aconteceu e as perguntas concretas que seres humanos hoje estão fazendo à vida, a Deus. Então você tem que ter cérebro para correlacionar as doutrinas, para conhecer a verdade, para se colocar de pé e apresentar uma mensagem que tenha sentido, que tenha princípio, meio e fim, de maneira que a verdade seja comunicada mediante um pensamento linear. Outro ponto, capacidade de falar em público. Você tem que ter dom para se levantar e apresentar alguma coisa inteligente, alguma coisa que cative, de forma que você demonstre esse dom de edificar mediante a comunicação pública da verdade. Em sexto lugar, firmeza de caráter. Você tem que ter semelhança a Cristo, porque você não pode, ao descer do púlpito, cortar a garganta dos seus sermões com um comportamento pecaminoso. E por fim, você tem que ter o testemunho da igreja, de pessoas olharem para você e dizerem: é evidente que você foi chamado. Nós vemos essa graça em sua vida quando você abre a boca, embora percebamos que você não tem um conhecimento extenso, mas há uma graça em você, que se você se dedicar ao aperfeiçoamento desse dom, você será um instrumento eficaz nas mãos de Deus. Então, eu estou hoje trazendo essa mensagem com a forte esperança de estar me dirigindo a pessoas vocacionadas, que Deus vai levantar nesse país para pregarem a palavra de Cristo, com unção, com graça, com simplicidade, para a glória de Deus e a edificação da igreja.